Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um DSO News para trazer uma notícia que está repercutindo bastante, que foi o caso da policial militar aqui em São Paulo, que ela viu um homem apontando a arma para o menor, tá? E ela não fez nada. Aliás, ela chegou e falou assim: ó, liga para a polícia que eu estou de folga. Meu amigo, o negócio aí estourou e ficou feio pro lado dela. Na realidade, a gente tem aqui uma situação que está todo mundo errado, na minha opinião, tá? Eu queria comentar um pouco do ponto de vista técnico, como eu sempre faço aqui no DSO News. Eu sei que você gosta bastante desse quadro, né? Eu quero saber se você consegue fazer as corretas tipificações. Até porque eu acho que não é tão simples assim fazer a tipificação. Tem que se analisar muitas circunstâncias, ainda que não ficaram tão claras assim com as filmagens que eu consegui assistir na internet. Mas o problema todo é esse. Hoje em dia, com sensacionalismo, principalmente em redes sociais, a galera gosta de inflamar muitos casos para poder ganhar engajamento, o que é muito ruim, porque a gente tem que fazer isso de uma forma bastante técnica e fria, né? Porque é isso que depende a aplicação da lei, a aplicação do direito ao caso concreto. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria te fazer um convite. Você que vai fazer carreiras policiais e quer se preparar de forma mais assertiva possível, eu te recomendo vir para o DSO. Hoje o DSO é um preparatório de carreiras policiais com o melhor resultado que tem no mercado. Por quê? Nós temos uma quantidade já até restrita de alunos, fazemos preparações específicas e a quantidade de alunos que a gente passa proporcionalmente é gigantesca. Por quê? A gente faz todo o acompanhamento para você. Nós temos preparações por prova, que são os nossos combos, e nós também temos preparações por matéria, em que você pode escolher a matéria que você quer aprender, ok? Por exemplo, direito, informática, português, você escolhe, são as assinaturas anuais. Então, tudo que você precisa para concurso público de carreiras policiais, é só você clicar nesse link aqui, que é do nosso site, dar uma olhadinha nos nossos projetos. Todos estão com desconto nesse mês de novembro, por conta da Black November, né? É uma ação que a gente está fazendo aí de desconto para vocês nesse mês. E você pode tirar suas dúvidas com o pessoal do atendimento, tá? Então, contem com a gente aí. Bora lá dar uma olhadinha agora, então, na nossa notícia. Olha lá o que a gente tem. Polícia apura omissão da PM filmada se recusando a agir ao ver um homem armado ameaçar adolescente em São Paulo. O flagrante aconteceu no domingo, em frente à estação Carandiru, no metrô. A gente chega a chutar o adolescente e diz que não pode fazer nada por estar de folga. Entretanto, minutos depois, ameaça prender um repórter fotográfico que registra o caso e cobra a atitude dela. Então tá aqui o homem, né, apontando a arma para o menor, a mulher aqui na frente querendo defender, a policial fazendo sinal de liga para a polícia, né, fardada inclusive, e aqui ela chutando o menor que estava tentando se aproximar. Tudo errado, né? Aí a gente vê tudo errado. Só nessa cena aqui, podia tocar aquela vinheta dos Trapalhões, né? Porque todo mundo que está envolvido aqui está errado. Por quê? Primeiro menor, pelo que eu vi aqui do noticiário, ele tentou furtar alguém, eu não sei nem se foi essa pessoa armada, e daí deu ruim, foi pego. E, claro, quando um assaltante, seja maior ou menor, for pego pela população, ele vai sofrer lá uma pressão, digamos assim, e que essa pressão é crime, né? Você não pode fazer, assim, linchar um assaltante, também não pode apontar a arma de forma ameaçadora como esse indivíduo fez. O que você tem que fazer? Pegou, imobilizou, né? Rendeu o assaltante? Polícia, chama para a polícia, ou você mesmo faz o flagrante facultativo e leva lá para a autoridade policial. Você não pode agir, né? Fazer justiça com as próprias mãos, porque poderia até enquadrar no crime de exercício arbitrário das próprias razões, cumulado ainda em concurso com a violência. É o que a gente tem, por exemplo, no artigo, deixa eu botar aqui, exercício arbitrário, que seria o tipo penal do artigo, cadê? Ó, 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer a pretensão, embora legítima, ou seja, ainda que você legitima o direito que você quer, né, agir, né, a sua ação seja assim, o motivo que te leva é justo, não fazer a justiça com as próprias mãos. Né? Você teria até como ganhar isso judicialmente, considerado crime, salvo quando a lei permite. Detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Tá? Juliano, nesse caso a gente poderia enquadrar como crime de tortura? Em tese, até poderia colocar um crime de tortura, mas aí, no caso concreto, tem que se analisar muitas outras circunstâncias, né? Porque não foi o menor já rendido completamente, o cara lá começa a descer a porrada no menor, ou ali foi apontando a arma, até poderia, tá? Mas tem que analisar muito o caso concreto. Não é tão simples e categoricamente assim, não é tortura. Eu acho que tem que ser analisado com mais cuidado. Eu quando eu era delegado, eu tomava muito cuidado, né, antes de fazer as tipificações,
ou tomar ou me posicionar antes de analisar muito bem os fatos. Mas, em tese, sim. Vários casos que a gente vê por aí, né, de, por exemplo, um cara vai furtar um estabelecimento comercial, o segurança pega, coloca ele numa sala e desce o cacete no cara. Isso daí é crime de tortura, evidentemente. Ali eu não sei, porque uma ação que estava acontecendo na rua, o menor ele foi rendido, né, o cara apontando a arma ali, poderia considerar uma grave ameaça, até poderia considerar uma grave ameaça, tá? O menor depois foge, ele vai dar uma rasteira, enfim, fez o ciclo, né? Fez tudo errado. Fez tudo errado. Rendeu, vai apontar a arma para quê? Chama a polícia, né? Chama a polícia. Não sei se ele era policial. Se é policial, ele ainda vai se complicar bastante com essa situação. E se não era, ele vai ter que ter um porte, né? Porque senão vai responder pelo crime de estatuto de desarmamento. Enfim, tudo errado. Mas o que eu quero chamar a atenção é a situação da policial militar. Da policial militar. A situação dela é muito mais delicada, né? Aqui a notícia fala em transgressão disciplinar. Olha só o que nós temos aqui, né? Vamos ver aqui. Fala, ó. Cadê? A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Polícia Militar apura o caso e que trabalha para identificar a policial. Tá. Segundo a pasta, o caso será tratado como transgressão disciplinar. Evidentemente, tem aí uma punição na área administrativa, né? Mas aqui também ela pode e, na minha opinião, deve responder na esfera penal. Por quê? Vamos tentar entender aqui a situação. Policial é policial sempre, tá? Não existe folga para policial na realidade. E há uma situação muito agravante, ela estava fardada com arma, então ela podia agir, né? E quando ela fala, liga para a polícia e que eu estou de folga, ela foi ela foi irônica, foi sarcástica. Por quê? Na minha concepção, ela olhou a situação e falou, pô, o menor furtou, fez merda, pegaram, o problema é dele, aguenta as consequências. Na minha opinião, foi o que ela pensou na hora e por isso que ela não interveio, tá? Mas ela deveria ter intervido. Mas aí, Juliana, me explica uma coisa. Se ela não conseguisse sozinha impedir aquela ação, ela não deveria ter falado para as pessoas ligarem para a polícia. Ela era para ter pedido reforço. Concorda comigo? Então, em tese, ela poderia responder por uma prevaricação, porque ela deveria ter agido e não agiu. Tá? Ela deixou de praticar um ato de ofício. Até porque, naquela situação, ela muito bem poderia dar um flagrante no cara que apontou a arma, né? Concorda comigo? Né? Seja possível crime de tortura, um exercício arbitrário das próprias razões, e também para aprender o menor, no caso concreto, evidentemente, né? Então, ela poderia ter resolvido a situação naquele caso concreto. E ela não fez. Prevaricação seria uma possibilidade? Poderia. E um detalhe interessante que eu queria mostrar aqui. Porque se considera, né, a situação de uma tortura, né? Que, assim, sinceramente, eu não sei, eu juro para você, eu não sei se eu veria ele como tortura, mas enfim. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui, ó. No caso de considerar tortura. Cadê? Lei 9.455. Olha o que ela poderia ser enquadrada também. Vamos lá. Aquele que se omite em face dessas condutas, de uma suposta tortura, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Ô, Juliano, então se o camarada, né, responder por tortura, ela poderia responder pela forma omissiva? Na minha concepção, sim. Né? Então, nesse caso, até poderia afastar a prevaricação. Seria que situação delicada? É bastante delicada mesmo. Vai depender do como o juiz encarar a ação que foi feita pelo cara que apontou a arma. Tá, Juliano, e aí? O que você acha disso aí? Eu acho ainda que a gente pode pensar numa outra situação que, na realidade, o que eu acho é que saiu, né, mesmo ela respondeu, saiu barato para ela. Você fala, não, já está de brincadeira. Como assim saiu barato para ela? Porque, na minha opinião, o cara que apontou a arma, ele fez tudo errado. O cara ali fez, da ação do início ao fim, ele só fez merda, né? Para dizer a real, ele fez tudo errado. E aí, Juliano, o que você acha, né? Que poderia ser pior e ela ainda se deu bem? Imagina se o indivíduo tivesse atirado e matado o menor. Já parou para pensar nisso? Porque se houvesse lá um homicídio, aí a situação dela ia complicar muito mesmo. Por quê? Vamos lá no artigo 13 do Código Penal? Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 13? Olha o que nós temos no artigo 13 do Código Penal. Aqui, ó. Vamos lá, cadê? Aqui, ó. 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Olha lá. Podia, devia e podia. E quem deve agir? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O que um policial militar, evidentemente, tem.
Então, se ela não age, se ela se omite naquela situação e o menor morre, ela deveria responder pelo resultado: morte, homicídio doloso. Juliano, que situação complexa que nós temos no caso concreto. Sim, evidentemente é uma situação bastante complexa, tá? E é isso. Vamos ver aí qual vai ser o desenrolar dessa investigação, né? Vamos ver qual vai ser a tipificação que vai ser feita, que isso pode, inclusive, alterar a tipificação que ela possa responder. Porque, na minha opinião, se for caracterizado tortura, ela deve, na minha opinião, tem que responder por tortura missão. Ela podia evitar aquela situação, né? Agora, se for um exercício arbitrário das próprias ações, eventualmente, aí ela teria que responder por prevaricação. Interessante demais, né? E como não houve resultado morte, imagina, né? Poderia até na situação concreta responder por um homicídio doloso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, mas o que eu quero saber é a sua opinião. O que você acha desse caso concreto? Conta para mim, né? Conta para mim o que você achou dessa ação desse indivíduo que apontou a arma, ok? Se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário que eu pedi, ativa o sininho, porque você sempre vai ter essas novidades aqui e você percebe, está aprendendo muito no direito aqui com o DSO, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!